Oi, meus pequenos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, se protegendo, usando máscara, álcool gel, com a orientação do papai e da mamãe, tá? Se cuide. Bom, tia Carla hoje vai contar uma história para vocês. A nossa aula de hoje vai ser sobre o maior lutador. Quem aqui já ouviu falar de Sansão? Acho que a gente já ouviu falar dele, hein? Em alguma aula a gente já chegou a comentar sobre ele, tá? Antes de mais nada, tia vai passar a informação para vocês. Vocês por um acaso sabem o que significa o nome Sansão? Não sabem? Tia vai ler aqui para vocês, tá? Sansão significa como o sol ou esplendor. Ele foi o filho prometido, tá? De Manoá. Exatamente. Tia vai contar a história direitinho, mas se vocês quiserem saber mais sobre a história de Sansão, é só vocês abrirem a Bíblia no livro de Juízes a partir do capítulo 13, tá? Isso que tia vai contar para vocês aqui agora. Tá em Juízes 13:16, tá? Novamente, o povo de Israel se esqueceu de Deus, tá? Vivendo em pecado, desobedecendo as ordens de Deus. Eles continuavam vivendo em pecado, tá? Por isso, Deus deixou que sofressem durante 40 anos nas mãos dos filisteus. Vocês lembram da história? Pois é. Até que um dia, Deus enviou um anjo a um casal que não poderia ter filhos. A mulher, ela era estéril. Não poderia gerar crianças, não poderia gerar filhos, tá? O anjo disse a Manoá, o pai de Sansão, tá? E a sua esposa, que eles teriam um filho e que ele seria especial. E que ele iria começar a livrar o povo de Israel dos filisteus. Imagina, minha gente, vocês nascer já destinado a livrar um povo. Foi o que aconteceu com Sansão, tá? Quando Sansão cresceu, o Espírito de Deus tornou ele tão forte, que ele conseguia vencer todos os exércitos sozinho. Isso mesmo, ele não precisava de ajuda de ninguém. Ele conseguia, sozinho, destruir tudo e todos, tá? Certo dia, Sansão se apaixonou, né? Por uma filisteia. Ou seja, alguém do povo inimigo. Lembra que eles sofreram nas mãos dos filisteus? Pois é, o nome dela era Dalila. Dalila, ela descobriu o segredo de Sansão. Sansão era tão forte que, como tia já tinha dito, ele conseguia destruir todo o exército que viesse contra ele. Tá certo? Só que aquela força dele vinha de algum lugar, né? A força dele vinha dos cabelos. Ele tinha os cabelos compridos, grandes, assim, bonitos. Só que ninguém poderia saber o segredo de Sansão. Por quê? A partir do momento em que a gente descobre o segredo de alguém, a gente pode usar contra ele, certo? Que isso nunca aconteça em crianças. Nós nunca devemos usar um segredo de um amiguinho, seja lá de quem for, para usar contra eles, tá? Se a pessoa confiou a vocês o segredo, é porque ele confiou a você. Logo, guarde o segredo, tá? Combinado? Vamos lá. E ela descobriu que o segredo dele era os cabelos. E cortou os cabelos de Sansão. Ele não podia contar para ninguém. E ele contou para ela, para Dalila. Certo? E Dalila conseguiu fazer com que ele perdesse essa força dele. Cortou-lhe os cabelos. E Sansão, ele ficou cego. E foi levado como escravo, certo?
E um dia, no templo dos filisteus, Sansão orou e pediu a Deus que lhe desse forças pela última vez. E se abraçou a duas colunas enormes. Deus concedeu a ele essa força pela última vez, tá certo? E Sansão conseguiu assim derrubar o templo onde ele estava, matando milhares de filisteus com ele. Sansão morreu. Lembra que te disse que ele pediu força a Deus pela última vez? A partir do momento que ele pediu a Deus pela última vez, ele se abraçou com aquelas colunas e conseguiu derrubá-las. Mas ele estava lá. Ele sofreu a consequência do pecado, certo? Então, assim, Deus fez com que Sansão se tornasse invencível. Mas a partir do momento em que ele pecou contra Deus, Deus permitiu que um mal acontecesse a ele. Ele foi lá, perdeu as suas forças porque Dalila cortou os seus cabelos e ele ficou fraco e cego. Foi preso, certo? Foi preso. E assim ele não tinha mais o que fazer, a não ser clamar a Deus e pedir forças a ele. E assim ele fez. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer, a gente fica perdido, a gente fica sem noção de saber o que é que está fazendo, de como fazer, de como agir. E a única condição que nós temos é de servos e de nos humilhar perante Deus e orar e pedir para Ele que Ele nos dê a solução, nem que seja a última vez, a última oportunidade para isso. O que a gente aprende com Sansão? A gente aprende que, da mesma forma que a gente aprendeu na lição com Josué, que a gente tem que sempre estar buscando a Deus, pedindo orientação a Deus, com Sansão não é diferente. Ele sabia que não podia. E assim ele fez. E sofreu as consequências por causa disso. Mas Deus, em sua misericórdia, foi lá e concedeu-lhe o último momento de força para que ele vencesse o mal, no caso os filisteus. Então, o que a gente percebe hoje? Que nossa oração, ela pode vencer qualquer mal. Então, assim, a gente entende que muita coisa pode acontecer na nossa vida, boa e ruim. E em tudo nós temos que dar graça. A gente vai dar graça pelas coisas ruins que acontecem na nossa vida? Sim. Porque muitas vezes as coisas ruins que acontecem na nossa vida servem para nos guiar, servem para nos orientar, para nos mostrar que erramos naquele momento, certo? Mas que com esse erro, a gente aprendendo com esse erro, lá na frente a gente não vai errar mais. Certo? Mais uma vez, tia Carla diz: vocês têm o poder da oração. Vocês têm o poder da palavra, o dom da palavra. Orem, intercedam. Vocês podem muito mais do que vocês imaginam. Vocês sabiam disso? Pois é. Então, assim, o que tia Carla pede a vocês? Tenham discernimento, sabedoria, de antes de fazer qualquer coisa, tomar qualquer decisão, pedir orientação a Deus. Não desobedeçam, cumpram. Deus sabe exatamente o que é melhor para nós, certo? E que nós possamos aprender com os nossos personagens da Bíblia a cada dia que passa crescermos em espírito e em verdade, tomando eles como exemplos bons, tirando sempre as melhores coisas do decorrer da sua vida, certo?
E aí vai o desafio da semana que tem que ter, não é mesmo? Pois é. O desafio agora vai ser vocês gravarem um vídeo, tá certo? Dizendo qual é o tema da lição, o que vocês entenderam e qual foi o professor que deu a lição para vocês. Combinado? Quero ver todo mundo participando, hein? Tia Carla tá com saudade. Beijos a todos e ótima semana!